Queridos, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor, culto de gratidão a Deus e culto de ceia, momento único, momento especial nas nossas vidas. Eu costumo dizer que existem apenas duas ordenanças no Novo Testamento: batismo e ceia. E às vezes no batismo a gente parece que tem um momento mais, parece edificante, mas a ceia também, ela está ali no mesmo pé de igualdade. Batismo e ceia são dois momentos, são duas ordenanças que Deus nos deixou. Então que você abra o seu coração desde já, porque a ceia do Senhor é um momento único na vida de todo aquele que crê no seu nome e foi chamado por Ele e salvo pelo amor de Jesus. Amém? Amém. Se coloque em pé. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Isso é um motivo de alegria. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amados, há alguns domingos eu estava pregando aqui na igreja e eu falei a respeito de 8 casas que Jesus decidiu entrar. E uma casa que Jesus decidiu entrar foi a casa dos 2 discípulos de Emaús, que na verdade era um casal, Cleópatra e Maria. E quando eles voltavam para a casa, a Bíblia diz que Jesus se aproximou dos dois, os dois tristes, cabisbaixo, caminhando de volta à sua casa. E de repente então já era tarde, e aquele casal disse: Senhor Jesus, ou melhor, Senhor, fica conosco porque já é tarde. E a Bíblia diz que Jesus ficou com aquele casal, com aqueles discípulos, e os dois ainda cabisbaixo. Mas quando Jesus repartiu o pão, e nessa noite nós iremos partir o pão, nós iremos participar da ceia, a Bíblia diz que as escamas que impediam eles de enxergarem além do que estava acontecendo, as escamas dos seus olhos que os impediam de enxergar além daquilo que estava escuro ao seu redor, caíram. E eles imediatamente reconheceram que Jesus estava ali. E a maior revelação que aquele casal vai receber não foi na cruz. A maior revelação que aqueles 2 discípulos vão receber não foi no caminho, embora ardia o coração enquanto Jesus falava, mas a maior revelação que eles receberam foi dentro da casa. E nós hoje estamos na casa do Senhor. Esse é um local de adoração. Que você possa também ter uma revelação da parte de Deus. E a maior revelação que nós já temos é que Jesus é ressurreto. Jesus está vivo. É verdade, Ele ressuscitou. Que você possa ter
esta revelação eternamente no seu coração. E seja grato, agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito sobre a tua vida. Embora as circunstâncias às vezes pareçam escuras, as mais difíceis, mas Ele estava ao lado daqueles dois, caminhando ao lado. E que o Espírito Santo de Deus possa te encher nesta noite. Que as escamas dos nossos olhos possam cair. E possamos ver além das situações que nós passamos diariamente. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Por tudo quanto o Senhor tem feito por esta igreja. Por tudo quanto o Senhor tem feito por este casal. Por tudo quanto o Senhor tem feito por este pai. Por tudo quanto o Senhor tem feito por esta mãe, por este jovem, Senhor. Nós somos gratos. Às vezes as escamas dos nossos olhos nos impedem de ver, mas a tua presença nos acompanha todos os dias, Pai. Que nesta noite seja uma noite de alegria, uma noite de paz, uma noite de refrigério, Senhor. Que ao partirmos o pão, que as escamas caiam e que possamos ver o Senhor ressurreto à nossa frente, ó Pai, nos abraçando, caminhando conosco, dizendo: filho, eu sou o teu pai. Filha, eu sou o teu pai. Sou eu quem te sustento, sou eu quem te ajudo. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo passe, não importa as circunstâncias, guerras, rumores de guerras, eu tenho um tempo de paz para você, é o que diz a palavra de Deus. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe nesta noite como igreja, como filhos, ó Pai. O Senhor nos chamou, e tudo quanto seja feito aqui, seja feito para a tua honra, para a tua glória, e que dos céus o Senhor possa estender as tuas mãos, nos abençoando, ó Pai, nos abraçando, Senhor, tocando nas nossas vidas. É a nossa oração, Pai. Aumenta a nossa fé, porque é verdade, o Senhor ressuscitou. Aleluia. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia, Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja louvado, Senhor, nessa noite. Tu és o centro, Jesus. Através dessa canção que nós iremos cantar juntos, nesse momento, nessa entrada, nesse culto, na presença do Pai, na presença do Rei, nós iremos declarar: Jesus, Tu és o centro. O mundo pode se abalar, rumores de guerras, o mundo jaz no maligno, tantas coisas têm acontecido, mas nós temos o Senhor no centro das nossas vidas. Amém? Então não se abale, igreja. Senhor, nós não nos abalamos, Senhor, diante das circunstâncias, diante da situação, ó Pai, do mundo no momento, porque nós confiamos no Teu infinito amor, porque Tu és o grande, porque Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre o céu. O Senhor domina sobre tudo. Espírito Santo, que o Senhor venha sempre nos lembrar, Senhor, sempre nos lembrar de quem Tu és. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Rei, Tu és o Criador, Tu és o grande Eu Sou. E não há nada como o Senhor. Não há nada, não há nenhum poder, nada que possa se comparar a Ti. Tu és o centro, Jesus. Então louve a Ele nesse momento. Vamos louvar juntos, declarando todo o nosso carinho a Jesus, ao nosso Rei, ao nosso Deus. Que Ele venha ser o centro da nossa vida. Amém? Amém. Jesus é o centro de tudo que é. Jesus é o centro de tudo que há.
sobre Ele, sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, Nada se compara. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Nada mais, nada mais importa, nada se compara a ti, Todo-Poderoso. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus.
Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu creio que sim, né? Vocês estão na casa do Senhor, estão vivendo esse privilégio de adorar a Deus. E eu já senti a presença de Deus aqui, através dessa palavra maravilhosa do pastor Jonatas, através desse louvor lindo, dizendo que Jesus é o centro da nossa vida. Amém? E Ele precisa ser o centro da nossa vida, porque não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os ensinamentos e os princípios de Jesus é que nos dá o norte para a vida, que nos direciona para uma vida de prosperidade. E essa vida de prosperidade não se limita somente na parte financeira, mas quando nós olhamos para Jesus, nós estamos sentindo a sua paz, a sua alegria, esperança, bondade, graça, misericórdia, e aí vai. É Jesus, Ele transformou meu coração, Ele transformou muitos corações aqui. E se o seu coração ainda não foi transformado, quem sabe você entrou aqui com um tiquinho de raiva, com um tiquinho de ódio, com um tiquinho de ressentimento, de ofensas sofridas no passado, em nome de Jesus. Assim como Ele morreu por nós, assim como Ele liberou perdão, hoje vai ser a noite que você vai liberar perdão também. Porque você foi salvo, foi salva por Jesus. Que assim seja. Então, família, que o Senhor Jesus possa falar em cada coração. Nós temos alguns visitantes hoje, porventura alguém pela primeira vez aqui, na IPI de Gramadão, tem alguém? Aqui é uma família, são amigos do Robson, da Eline, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Aline e Vitor, isso? Foi o que passaram para mim. E essas crianças lindas, Deus abençoe. Muito feliz com a presença de vocês, viu? A casa é do Pai, a placa da igreja fica lá fora, e aqui, pela fé, todos são lavados pelo sangue de Jesus. Sejam bem-vindos. Mais alguém pela primeira vez? Não? Aqui a família já vieram outras vezes, né? Deus abençoe a vida de vocês, viu? E todos estão nos visitando. Gente, talvez você pergunte, pastor, por que eu preciso ir para a igreja? Eu poderia citar aqui muitos argumentos bíblicos, mas eu quero citar aqui a dona Rosália, porque a dona Rosália vem. E a dona Rosália tem quantos anos, dona Rosália? 90 anos. Então não tem desculpa, gente. Oi? Dia 5 de mês de março? Aí, dia 5, 91. Então vai ter bolo, já daqui uns dias. Que bênção. Gente, a dona Rosália está aqui, ela vem quarta-feira, gente. Quarta-feira, uma vergonha, os outros não vêm em quarta. Não, dona Rosália? 90 anos, a senhora está aqui. Foi no Cantagalo ontem. Ah, da outra vez. Mas quando pode, ela vem. Quer dizer, sempre ela pode, né, dona Rosário? Não viemos quarta-feira porque o carro dela estava quebrado. Eita. Mas hoje deu certo. Trouxeram isso. Quando precisar, pode ligar. Tem um monte de irmão aqui que pode buscar. Tem um monte de gente que pode virar Uber na hora aqui. Tá bom? Quem sabe já pega gosto para coisa também, né? Deus abençoe Dona Rosário, Deus abençoe Raquel, Deus abençoe também, está sempre conosco aí, tá? Gente, Deus abençoe. Igreja é isso, não vale a pena ser igreja para vir para ficar olhando roupa, não, nada disso. Igreja é essa comunhão que nos liga ao Pai e também liga uns com os outros, porque foi isso que Jesus disse. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, não é isso? Até quero ler com vocês o Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viver o quê? Desunidos, irmãos? Unidos, irmãos, orando uns pelos outros. Por isso que a igreja está reunida. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Que este óleo possa aqui dar a ideia de encharcar, sabe? Esse óleo vai descendo, Arão representando os sacerdotes, representando a igreja, e vai descendo pela barba e vai até
os pés. Isso daí é o óleo da união, da comunhão, da bênção. E que nós possamos sentir, possamos ser encharcados pelas bênçãos de Deus, por esse óleo maravilhoso. E sabe, às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa, porque vou ficar... Não, gente, aqui ninguém vai olhar para ninguém, a não ser para cumprimentar você, dar um oi, dar a paz do Senhor, porque nós todos estamos no mesmo barco e nós todos carecemos da graça de Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui os aniversariantes de segunda-feira, dia 23 de fevereiro até o dia de hoje, 1º de março já, hein? Estamos começando já estão quase no meio do ano. Então, quem fez aniversário de segunda-feira até o dia de hoje, por favor, se você quiser, vem aqui. Se você não quiser, pode erguer uma das mãos. Estaremos orando por você. E aniversário de casamento também, de matrimônio, bodas. Queremos orar pela sua vida. Ninguém fez aniversário essa semana? Gente, eu não estou olhando mais a relação da igreja, tá? Dos membros. Dona Ângela Egre, aniversário de vida, né? 50 anos. De casamento, eu achei que era de idade já. Ô, louco, claro que pode. A senhora está linda, está jovem, está muito jovem. Não fiquei surpreso em nenhum momento, tá bom? Mas que bênção, em 50 anos de matrimônio. Bênção de Deus, né? É um milagre. O apóstolo Paulo diz que o casamento é um mistério, e é mesmo, né? É um mistério de Deus, amém? Vivendo bem. Nunca pensou em matar o seu Sérgio, nem o Sérgio Senhor, tá tudo certo. É assim nós vamos tocando a vida, né? Mais alguém, gente, fez aniversário de casamento? Fernando, vem cá, Fernando. Ou só, quer ficar aí mesmo? Vida ou casamento? Natalino, oi? Casamento? Quantos anos? 3 anos. Tem para chegar até os 50, Luiz Fernando. Olha, está na lua de mel ainda, viu? Eita. Nós estaremos orando pela sua vida. Não quer descer? Não? Estaremos orando por você. Mais alguém fez aniversário, casamento, natalino? Não? Vamos orar então, vamos agradecer por essas vidas. Quero chamar a família Alva de Oração, o Rogério, a Sônia. Hoje estivemos lá também, batendo um papo bem gostoso, visitando a família. O Eduardo, a casa nova do Eduardo, tá saindo, a conheci lá, Ellen, olha, tá ficando show de bola, hein? Então, de parabéns. Vem cá pertinho de mim. Vem, Ellen, também, você já tá meio agregadona mesmo já? Vem aqui, nós já distribui a bênção também para esse casal, futuro casal, logo vão marcar o casamento, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, estenda suas mãos em direção a esses irmãos. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos dá o sopro de vida. Nós agradecemos porque a família, cada um de nós fomos criados por Ti, Senhor. E cada um de forma diferente, peculiar, porque o Senhor é maravilhoso. Quando o nosso ser já estava sendo formado no ventre da nossa mãe, ali o Senhor já nos assistia, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso. Obrigado porque o Senhor tem operado maravilhas na vida dessas famílias. Até aqui o Senhor o ajudou e nós temos certeza que através da Tua fidelidade, o Senhor vai continuar abençoando essas vidas, Pai. Por isso, Pai, colocamos as famílias alvo de oração, a família alvo de oração, Rogério, a Sônia, Eduardo, a Ellen, o namoro deles, o futuro casamento deles, que já estão construindo a sua casa. Nós agradecemos pela vida desses jovens, Pai. Que o Senhor possa estar fortalecendo esse namoro, fortalecendo o coraçãozinho deles, para que eles possam sempre, desde já, olhar para Ti, Senhor. E que o Senhor possa abençoar a sua geração, a sua família, assim como tem abençoado a família do Rogério, da Sônia, assim também abençoado a família da Ângela Egre, seu Sérgio, os filhos, netos. Agradecemos, Pai, 50 anos de matrimônio, também pela vida do Luiz Fernando, 3 anos de matrimônio. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Que a Tua presença possa suprir sempre as necessidades dessas famílias, que o Senhor continue sendo socorro bem presente, que o Senhor continue derramando sabedoria, que Jesus seja o centro, como disse o pastor João, o centro dessa casa, o centro dessa família, como
como foi cantado aqui também. Que o Senhor Jesus possa continuar morando em cada coração, em cada família, em cada casa aqui representada, Pai. E que o Senhor Jesus continue distribuindo o seu amor ágape, o seu amor maior. E que a dona Ângela possa cada dia mais amar o seu Sérgio também a ela, assim também com o Luiz Fernando, porque é o Senhor Jesus que traz equilíbrio, é o Senhor Jesus que enche o nosso coração de amor, para que nós possamos amar mais ainda o nosso cônjuge, os nossos filhos, que a nossa casa possa ter equilíbrio em todas as áreas, porque o Senhor Jesus é o centro dela, Pai. Que toda seta maligna caia por terra, que tudo de mal, tudo que vem atrapalhar a família, toda brecha seja fechada nesta noite, e que estas famílias aqui presentes seja próspera, abençoada por ti sempre, de geração a geração, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir essas famílias, aleluia. Parabéns, dona Ângela, Deus abençoe, viu? Deus abençoe muito, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Luiz Fernando, parabéns. Vocês vão ter que ficar em pé de novo, nós vamos cantar, vamos louvar a Deus. Vamos fazer um sorteio, família Alvo de Oração, pode ser? Fazer um sorteio então. Quero que vocês deixem marcadinho na agenda de vocês para estar orando por essa família. Átila Martínez Proença Dias e família. Vamos orar pelo Átila, pela Vânia, pelos filhos, em nome de Jesus. São a família Alvo de Oração dessa semana, e se Deus quiser, final de semana estarei lá visitando vocês, ok? Vamos louvar a Deus, todo ser que respira. Tem gente que não está respirando. Todo ser que respira. Aí, assim, faça isso, através do louvor. Daqui a pouco Deus vai falar com você, mas agora você fala com Ele, você agradece, você adora, você louva. Aleluias, graça e paz, irmãos. Que alegria, né? Mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, louvando e adorando o nome dEle, porque Ele é digno. E que nesse momento você possa ouvir esse louvor maravilhoso e se sentir perdoado, amado pelo Senhor. Como foi falado aqui, não existe maior amor nesse mundo que o amor de Deus por nós. E esse louvor, ele fala: quem é esse? Quem é esse que mesmo sem pecado me perdoou? Então nessa noite, independentemente de como esteja o seu coração, muitas vezes aflito, triste, porque nós ficamos tristes conosco mesmo quando nós falhamos e erramos, mas que você possa lembrar desse amor de Deus, de Jesus por nós, e crer que existe perdão. Amém? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase: tira a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou.
pelo teu amor, Jesus. Não merecemos, mas tu és bom. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, tire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Declaro neste momento que você não troca o Senhor por nada, que não existe espaço para mais nada dentro de você, a não ser para Ele. Declaramos a Ti, Senhor, nessa noite. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada nos completava, Senhor. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Declare que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Obrigada, Jesus. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluias. Que doce amor, que grande amor, como o Senhor é bom. Nós não merecemos, Senhor. Nós merecemos a morte, mas o Teu amor nos alcança todos os dias. Nós erramos, Pai, mas enquanto nós temos vida, nós temos a chance de se consertar diante do Senhor. Que nós venhamos aproveitar essa chance que o Senhor tem nos dado todos os dias, Senhor. Nós carecemos da Tua ajuda. Nós carecemos, Senhor, da força do Senhor sobre as nossas vidas. E nesse momento nós declaramos, Pai, que nós Te amamos, porque o Senhor nos ama acima de qualquer coisa.
Recebe, Senhor, esse louvor neste momento. Nos teus olhos percebi o teu amor por mim. Floresceu em meu coração o jardim mais perfeito que eu vi. Que amor é esse? Se entregastes por mim, por amor a mim. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor. Tão grande prova de amor. Meu Jesus conquistou na cruz. Com essa humilde canção, eu te dou o meu coração. Quando olhei nos teus olhos, percebi o teu amor por mim. Floresceu em meu coração o jardim mais perfeito que eu vi. Que amor é esse? Se entregastes por mim, por amor a mim. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor. Tão grande prova de amor. Meu Jesus conquistou na cruz. Com essa humilde canção, eu te dou o meu coração. Declare em teu nome, em teu nome andarei, por cima das águas, nos altos montes voarei. Eu estou em ti, Senhor, eis-me aqui, a poder na adoração. Tu és minha canção. Te amo, diga a ele. Te amo, como eu espero o momento de olhar tua face e dizer. Se entregue a Ele, igreja. Te amo, Minha adoração. te amo. Ele ama ver a tua adoração. Como eu espero o momento de Ele ama quando você se tua rende. face dizer. Ele ama quando você reconhece o amor dele sobre a sua vida. Te Ele ama quando você reconhece o sustento dele sobre a sua casa. Adore a Ele. Vamos adorar a Ele. Te amo, Senhor. Te amo. Te amo. Como eu espero o momento de olhar tua face e dizer. Grandes coisas o Senhor fez por mim. Não existe, nunca existirá a maior prova de amor. Tão grande prova de amor.
os montes voarei. Eu estou em ti, Senhor, eis-me aqui, há poder na adoração, tu és minha canção. Aplauda a Ele, glorifique a Ele. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. As crianças estarão indo para o cultinho infantil, uma linguagem própria para elas. Venham todas as crianças. Se as crianças que estão nos visitando também podem vir, todas elas. Bastante criança hoje. Vamos dar bastante, não vão dar não, trabalho para as tias, não vão dar, em nome de Jesus, né, criançada? É, tudo criançada linda. Pode vir as crianças, venham as professoras, auxiliadoras. Que Deus abençoe, professor, auxiliadoras. Pastor Juliano, vem cá. Logo o pastor Juliano já estará também trazendo, será o mensageiro nesta noite. Mesmo assentados, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas crianças. Pai, nós agradecemos pelas crianças que aqui estão, agradecemos pelas famílias, pais. Cada criança aqui representa uma família. E que essas crianças sejam abençoadas nesta noite pela Tua palavra. Que a semente do Evangelho possa ficar enraizado no coraçãozinho de cada criança aqui presente, Pai. Também que o Senhor possa usar o coração das professoras, auxiliadoras. Também seja a Tua boca seja também com o pastor Juliano, assim como o Senhor tem usado ele de forma tremenda. Que seja uma noite também maravilhoso para a vida dele, Pai. Assim como o Senhor já trabalhou em seu coração, em sua mente, já falou com ele sobre esta palavra, que agora ele possa transmitir para a tua igreja. E que a palavra desta noite, seja com as crianças ou conosco aqui, possa cair em solo fértil e possa germinar 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir os professores, essas crianças, o pastor Juliano. Agradecemos a Deus por essas vidas. Deus abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus por mais uma noite na casa do Senhor. Estamos reunidos, noite de Santa Ceia. E que bom que você está aqui. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração. Você já pôde adorá-lo, sentir sua presença. Essa mesa linda posta. Eu confesso, irmão, que eu nunca vi uma mesa de ceia com uma fonte. Fiquei fã. Maravilhoso. Eu parei na frente e fiquei ali meio abismado. Ficou muito lindo. Deus abençoe. Então, fazemos o melhor para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia. Eu quero ser bastante objetivo. Como é um culto de ceia, bastante coisas para fazer. Então, que você me empreste a sua atenção por alguns minutos. 1 Reis, capítulo 19. Eu estou vendo o João lá, da Amanda. Vem aqui dar uma força, por favor. Tocar o teclado ali. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 1 ao versículo 8. Esse mês que passou, eu meditei muito sobre a vida de Elias, preguei algumas mensagens sobre a sua história. Ontem eu falei no Cantagalo sobre quando Elias estava contra os profetas de Baal, e Deus colocou uma palavra ao meu coração alguns dias atrás sobre esse texto que vamos ler. 1 Reis, capítulo 19, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado. E aconteceu, e Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e também como ele havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses ainda mais, se eu não fizer a tua vida.
como a vida de um deles, até amanhã a esta hora. E quando ele viu isso, levantou-se e foi para salvar a sua vida, e veio para Berseba, que pertence a Judá, e deixou o seu servo lá. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, agora, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. Estando ele deitado e dormindo debaixo de um zimbro, eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um bolo assado nas brasas, e uma botija de água à sua cabeceira. E ele comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor veio a segunda vez, tocou e disse: levanta-te, come e bebe, porque a jornada é muito longa para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e viajou na força daquela comida 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Oração nunca é demais, não é? Pai, nós te agradecemos nessa noite. Nós abrimos o nosso coração diante de ti. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa incapacidade, Senhor, de tantas as coisas. Mas também pedimos que diante da nossa incapacidade, o teu Espírito Santo venha sobre nós, manifeste o seu poder, manifeste a sua graça, Senhor, em cada coração aqui neste lugar, do menor ao maior. Que o nosso ser seja impactado, Senhor, pela ação e movimentação do teu Espírito através da sua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que é tão penetrante como uma espada de 2 gumes, que ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos do nosso coração. Então toque-nos nessa noite mais uma vez, Pai. Toque-nos profundamente com o teu Espírito e com a tua palavra, trazendo renovo, cura, transformação. Declaramos a nossa dependência de ti, Senhor, como igreja do Senhor. Nós somos, ó Pai, miseráveis pecadores, abraçados na graça e no teu amor. Cobre-nos nesse lugar com teu sangue, Senhor. Não permita que a gente volte para nossa casa da mesma forma que aqui entramos, mas que saímos daqui revigorados pelo alimento dos céus e pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo. Pai, nós nos rendemos a ti neste lugar. Tu és majestade santa, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és maravilhoso, Senhor. Além de ti não há outro Deus em quem nós proclamamos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Teu nome é incomparável, é como um perfume derramado, Senhor. Teu nome é maravilhoso. Além de ti não há outro, Senhor. As nações rugem, as nações se embravecem, mas elas têm que se inclinar diante do teu poder e da tua majestade, Pai. A tua igreja te celebra nessa noite, porque tu és a nossa porção. Bendito seja o Pai, o Filho, bendito seja o Espírito Santo nessa noite e sempre, Pai. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Quero pregar nessa noite sobre a mesa de Deus em meio ao desânimo. A mesa de Deus em meio ao desânimo. Desânimo não se trata de uma condição do momento. Não é aquele desânimo que você tem depois do almoço do domingo, depois de você comer algumas pratadas. Não é aquele desânimo quando você vem para a igreja ou depois que o seu time do coração perde. Não é aquele desânimo, aquela depressãozinha quando acaba aquele filme que não teve muita graça, ou o seu ator preferido morre e aí a gente acaba o filme meio tristonho. Não é um desânimo circunstancial. Esse a gente passa já no outro dia, já depois de algumas horas. Mas é um desânimo que fala de uma circunstância espiritual, existencial e emocional. O desânimo faz parte da vida do homem, seja ele
um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja um ser humano lá fora comum, desanimar faz parte da essência da natureza humana. O vaso de barro, o vaso dependente, frágil. Se tantos homens de Deus passam e vão passar pelo desânimo, em algum momento da sua vida ou várias vezes dela, quem somos nós para também não passar por momentos de desânimo? Mas Deus tem uma mesa no meio desse desânimo para nos alimentar, assim como alimentou Elias para mais 40 dias na sua presença. A palavra desânimo, o seu significado significa perca da alma. Desânimo, sem alma, é uma perda da alma, do ânimo, da perspectiva. Ficamos debilitados emocionalmente, espiritualmente e existencialmente. Nós deixamos de fazer as coisas não porque não queremos fazê-la, mas é porque perdemos a força, a esperança de que aquilo faz sentido. E aí nós vamos aos poucos se fechando dentro de nós. A alma se perde, o sentido das coisas se perde. Eu não oro mais porque eu não vejo sentido em orar. Eu não leio mais a palavra porque parece que não tem efeito. Eu não consigo me alegrar, não porque eu não quero me alegrar, é porque parece que a vida se tornou preto e branco. Eu não canto mais. Eu não trabalho como eu trabalhava mais. Não porque eu não queira, lá no fundo eu até quero. Mas há algo dentro de mim que se esvaziou por conta de circunstâncias que fugiram da nossa mão. O desânimo às vezes é uma fuga inconsciente. Diz a Bíblia que Elias, eu vou pular a história para nós ganharmos tempo, acredito que todos, ou a maioria que está aqui, sabe do texto bíblico. Mas depois dele se apresentar 3 anos e meio de uma nação sem chuva, sem água, a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Deus, perante o presidente da república, e diz: vamos fazer um desafio aqui, porque a nação está assim, Acabe, por sua culpa. Você se afastou de Deus, dos princípios do seu avô Davi, e agora a nação está assim, distante de Deus. Abraçaram Baal, abraçaram a idolatria, e por causa dessa maldição do pecado, Deus cerrou os céus. Mas chegou naquele dia, ele faz um desafio para o povo, que o Deus que manifestasse com fogo naquele altar, preparado pelos profetas falsos e também preparado pelo homem de Deus, o homem, ou o Deus que respondesse por fogo, seria o Deus de Israel. E você sabe a história. Os profetas falsos vão lá, fazem aquele show de horrores, se retalham, brigam entre eles e o fogo não desce. O homem de Deus se aproxima, prepara o altar, e quando ele ora, o céu se abre, e uma tocha de fogo consome aquele sacrifício, limpa a água que estava ao redor, e todo o povo viu que Deus era Deus naquele dia. Ele olha para os diáconos que estão do seu lado agora e fala assim: pega os profetas de Baal e matem todos. E uma grande carnificina se instala. O homem ali foi reconhecido como um homem de Deus. Mas dura pouco a festa de Elias. A mulher do presidente pede a sua cabeça e manda o recado para Elias: faça os meus deuses coisa mais grave ainda do que você fez com os meus profetas, se amanhã, nesse horário, eu não acabe com a sua vida. Elias, como qualquer um de nós, depois de um ápice, de um reconhecimento, de uma grande vitória, agora se vê ameaçado pela segunda pessoa mais importante do país, que é a mulher do rei. E ele sai, ele foge. A Bíblia diz no versículo 3 que ele foge para salvar a própria vida. Ele deixa o seu servo, que era o segundo que iria morrer depois dele, porque era a sua companhia, e vai para o deserto.
Um homem que acabou de orar e a chuva desceu copiosamente. Um homem que acabou de orar, o fogo desceu. Acabou de assassinar 450 profetas. Agora ele foge. Ele recua. E isso tem a ver com a nossa vida. Por causa das pressões da vida. Circunstâncias desafiadoras. O desânimo é uma fuga inconsciente. Sem perceber, Elias estava se distanciando das pessoas, fugindo por causa de um medo natural. E ele deixa o seu moço e vai em direção ao deserto. O desânimo nos faz inconscientemente, querido, fugir. Não, eu não vou enfrentar essa situação, eu não preciso. Eu não quero. Eu não preciso dar um passo além. E nós vamos se encolhendo, nos recolhendo, saindo da cena. E nós não percebemos que aos poucos, inconscientemente, nós estamos fugindo. Fugindo da vida. Fugindo do chamado. Fugindo da família. Fugindo da presença de Deus. Da presença de Deus. O desânimo é o fim da linha que nós mesmos colocamos. Elias foge. E a Bíblia fala que ele diz para salvar a própria vida. Ele diz uma oração que talvez você e eu já oramos. Deus, tira a minha vida. Basta. Não tem porquê tudo isso. O povo já voltou para Deus. Eu cumpri minha missão. Basta, Senhor. Abrevie esses dias. Foi um fim da linha que Elias colocou para ele mesmo. Eu quero te dizer nessa noite que há pontos finais que nós colocamos, mas Deus não colocou. Para muitos que entraram aqui nessa noite, Deus está colocando uma vírgula. Deus está colocando um prosseguimento para que você continue na presença de Deus, no seu chamado, na sua casa, para que você permaneça. Geralmente quem está desanimado, ele só consegue olhar para si e para suas limitações. Elias olha para ele e fala, não é possível, só sobrou eu. E o único que ela quer sou eu. Quer a minha vida, acabou. Você já se encontrou assim? O desanimado sempre enxerga um palmo da sua frente. Parece que uma nuvem de opressão enegrece a alma e nós não conseguimos olhar uma janela lá fora. O desânimo nos leva a apoiar em coisas naturais e limitadas. Diz a Bíblia que ele vai em primeiro lugar para o deserto. Primeiro apoio que ele procura, natural, o deserto, a solidão. Segundo lugar, ele se encosta num pé de zimbro, que era uma árvore que nem tinha tanta folhagem para dar sombra, mas era tão difícil o momento que ele consegue no deserto, naquele calorão, embaixo de uma árvore qualquer, dormir. O desânimo nos faz, querido, nos apoiar em coisas que são paliativas. Elias foi para o deserto buscando um refrigério natural, é o que ele tinha naquele momento. São apoios terapêuticos, aliviadores, mas são incapazes de trazer refrigério real e resolver a questão completamente. É o deserto, é uma árvore, isso vai me trazer um alívio aqui, mas eu vou ter que acordar, eu vou ter que voltar para a vida. É o sono do desânimo. Para quem é da área médica sabe que a anestesia não é uma ausência da dor. A anestesia é uma supressão da dor. Então você vai no dentista, abre a sua boca desse tamanho lá, não é? Nem sabe o que vão colocar, aplicam ali. E o médico está abrindo a sua boca, a sua gengiva, e você não está sentindo nada, mas está sangrando, está saindo sujeira. Sim ou não? Estão vasculhando você ali e você não está sentindo nada. O sono do desânimo é esta anestesia. É uma gota de um momento, mas você e eu vamos ter que acordar. A pressão
A angústia de Elias o fez dormir num sol de 40 graus, debaixo de uma árvore que nem tinha sombra. Você já percebeu que nós às vezes estamos tão desanimados que qualquer encosto já serve, qualquer companhia, qualquer coisa já é algo para nos distrair, e nós vamos colocando um band-aid naquela ferida da alma. Mas Deus tem uma mesa, querido, uma mesa no meio do desânimo. Amém? Primeiro lugar, a mesa é o remédio de Deus para curar o desânimo. Em primeiro lugar, a mesa é o remédio de Deus para curar o desânimo. A Bíblia diz que quando Elias dorme, um anjo aparece na cena e diz: acorda, Elias, já é 10 horas, cara. E quando ele olha do lado tem pão. E quando ele olha do outro lado da cabeceira tinha uma jarra de água, fresquinha. A mesa é uma provisão de Deus no deserto existencial da alma. O deserto é exatamente o lugar que Deus escolhe para nos animar. É uma intervenção da graça. A mesa chega quando nós chegamos no limite. Às vezes dormir é bom, é necessário dormir. A Bíblia diz no Salmo 3, eu me deitei, peguei no sono e dormi, porque o Senhor me sustentou. Quando Elias dorme, porque ele chegou no limite. Imagine você, irmão. Você está tão cansado que você dorme debaixo do sol de 40 graus. Você dorme debaixo de um arvoredo sem folha. E quando ele dorme e acorda, Deus se apresenta a ele com uma mesa que já está proposta. É uma mesa que foi Deus quem colocou. Se cumpre o que Paulo diz: de bom modo me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque enquanto eu penso que estou fraco, aí eu estou forte, porque a tua graça me basta. A mesa está posta nessa noite, não é para os fortes, não é para os capazes, é para aqueles que dormem o sono da dependência e acordam, e a mesa já está ali para que ele e ela comam e sejam sustentados pelo Senhor. Deus já está pondo a mesa pela graça. Não é uma mesa como essa maravilhosa. As irmãs chegaram aqui mais cedo, arrumaram a igreja, limparam a igreja, e nós vamos só nos servir. É ou não? Essa é a mesa de Deus. Eu não tenho que preparar nada, eu só tenho que se assentar e comer. Essa é a nossa dificuldade. Nós achamos que nós temos que fazer algo para comer dessa mesa. Não, Ele já fez tudo. Ele só quer que você desfrute da presença, do perdão, da graça e da sua verdade. Vamos assumir que somos frágeis. E Jesus falou: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Eu estou dando, estou doando. Não importa o que te levou a dormir, o importante é que a mesa está diante de você. É uma mesa sem julgamentos. O anjo não chegou para Elias e falou assim: tá tarde, cara, é 10 horas, levanta aí, nego, você não é profeta? Hein? Você não é o homem que orou e o fogo do céu desceu? Cadê o Elias? Quantos entendem o que eu estou pregando nessa noite? Diga amém. Diga glória a Deus. É uma mesa que não há julgamentos, não há necessidade de justificativas. É só você, Elias, comer e beber e prosseguir, que a sua caminhada ainda é longa. Deus está cansado das minhas justificativas. Deus está querendo que eu abra o meu coração e coma e beba dessa mesa sem preconceitos e reservas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, entrando com confiança. Sabe o que quer dizer com confiança ali? Com intrepidez, com ousadia diante de Deus, porque nós já recebemos o sangue de Jesus. Então eu estou entrando na casa do Pai, na presença de Deus. Então eu entro com ousadia diante do trono da graça, para que eu possa receber o benefício no tempo oportuno.
Nós fazemos as liturgias, as cerimônias, porque nós criamos isso, mas na presença de Deus, querido, nós só entramos com o coração aberto. E Ele diz assim: sente e coma, a mesa é sua. Quantos estão entendendo nessa noite? Não é coisa maravilhosa, irmão, quando você chega na casa de alguém, na casa da sogra? Eu vou falar da sogra hoje. Você chega lá, irmão, e o almoço está pronto. Que delícia. Hein, Jonas? Aleluia. Não lavamos uma louça. Brincadeira, tem dia que eu lavo, irmão. Tem dia que eu tô crente, eu lavo a louça. Mas você chega, já está tudo preparado, está tudo quentinho, tudo posto. Esse é o evangelho de Jesus, querido. Já está tudo posto, colocado. O que você precisa, Deus já depositou na sua vida. A palavra, o sangue, o Espírito Santo, o pão, o sangue, a graça. Você só precisa comer e receber a bênção de Deus. Louvado seja o seu nome. É uma prontidão, é uma simplicidade. Não era uma mesa bem elaborada, mas tinha o que? O principal. O tamanho do seu desânimo. É o tamanho da graça de Deus para resolver. Há um escritor antigo que diz assim: quanto maior o espaço do seu vazio, maior é o tamanho da presença de Deus nesse vazio. Eu já fui adolescente, já fui mais jovem, já fui mais magro, já tive mais cabelo. Mas eu me lembro quantos cultos de Santa Ceia que eu entrei, querido, como um soldado flechado, destruído, arrebentado, quase que se arrastando pelas cadeiras. Mas a palavra veio, o sangue, o pão, a mesa, e eu pude voltar como um soldado vitorioso, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre o inferno, sobre o mundo, porque essa é a fé que vence o mundo, a fé que crê no nome de Jesus. Deus tem bolo assado e tem brasas em brasas, e botija de água fresca já está pronto. Você está querendo preparar ainda, irmão? Você está querendo ajustar ainda, sai dessa. Você está querendo ainda fazer, elaborar, não. É sentar e comer. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Jesus serviu seus discípulos no deserto. Diz a Bíblia que eles estavam numa correria danada. Jesus falou assim: para tudo. Vamos se achegar aqui, gente. Vamos sentar. Vamos para o deserto. Vamos se afastar um pouco da correria. Vamos sentar, vamos comer, vamos conversar, vamos orar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6 que eles fazem isso. Diz a Bíblia que em Mateus capítulo 4 que Jesus, após passar a tentação, ele é servido por anjos no deserto. Quando ele diz para Satanás: só a Deus prestará culto, Satanás se arreda dele. E uma miríade de anjos se achegam diante de Jesus e diz: filho de Deus, come o pão, bebe a água, porque você passou no teste. Deus está dizendo para nós nessa noite que no final desse deserto, querido, tem uma mesa posta para nós. Você vai comer e beber e se satisfazer da presença de Deus. O povo foi servido no deserto. Então, irmão, não tem como fugir, é nesse desânimo, é nesse deserto que Deus vai operar os grandes milagres no nosso coração. Na festa nos alegramos, no luto nós choramos, no desânimo nós nos abatemos, mas também recebemos o conforto e o consolo de Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito. O significado do alimento, quando o anjo já prontinho, irmão, o bolo, o pão e a água. O pão que fala do trigo, que fala do verbo. O pão vivo que desceu do céu. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. O pão é a própria pessoa de Jesus, é a sua palavra. Toda vez que você senta na mesa com Cristo, claro que nesse memorial, mas também na sua vida cotidiana, você se alimenta do pão, o verbo vivo. Quem come dele jamais terá sede.
Esse vazio que você tenta preencher com vícios, com coisas, com pessoas, só o pão de Cristo pode preencher. Você está querendo trocar coisas fora, mas é dentro. A fome existencial, a água que o anjo coloca simboliza o Espírito. Quem bebe dessa água jamais terá sede, porque ele disse: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios do Espírito Santo. Sabe aquela coca que tem muita gente na mesa e você fica só esperando a hora que ela vai ficar sozinha? Porque ela vai acabar. E você está ali só para dar o bote. É ou não é? Quem já cometeu esse pecado? Hoje é dia de ceia. Pode se arrepender, que amanhã tem mais coca. Ele está falando que na mesa de Deus o Espírito Santo, ele é incalculável, ele é ilimitado. Você bebe e ele flui do seu interior. Quem se alimenta, querido, é sustento, é cuidado, é perspectiva, é unidade interior. As primeiras coisas que nós fazemos quando estamos desanimados, o que é? É parar de comer, sim ou não? É querer fechar a janela, é querer se encolher, porque alimento simboliza cuidado, sustento. Quando Jesus fala assim, come e bebe, ele está dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou te dando alimento, eu estou te sustentando. Aquilo que você come faz parte de você. Você introjeta aquilo e aquilo se torna um com você. O que Jesus quis dizer. Quando Elias é acordado pelo anjo, ele entende: alguém está cuidando de mim. Não é só guerra, não é só chacina de profetas. Deus está cuidando de mim, porque Ele mandou água e mandou alimento. Então nessa noite, querido, se sinta cuidado pelo Senhor. Sinta-se cuidado. Em segundo lugar, o desânimo é vencido pela companhia de Deus. A cura também passa pelo relacionamento. A palavra anjo quer dizer mensageiro, malaque. Deus enviou que um mensageiro. O que o mensageiro fazia? Ele transmitia a mensagem conforme a personalidade daquele que estava enviando a mensagem. A essência do mensageiro é a mensagem. Então Deus estava falando assim para Elias: Elias, você deixou um moço no deserto, você está sozinho, você não está mais com sua escola de profetas, mas eu estou mandando uma companhia maravilhosa, para que você se anime. Deus está mandando a companhia do seu espírito, da sua palavra, enquanto Elias estava fugindo sozinho. Eu disse aqui algumas quartas-feiras atrás que Deus quer nos abençoar pelas mãos humanas. Pelas mãos humanas. Amém? Deus vai usar mãos humanas, abraços, palavras, através de pessoas. Serão anjos de Deus que vão trazer o alívio no momento do desânimo. Coisa boa, irmão, quando você está desanimado, de repente aparece um anjo de Deus. E ele fala: sai dessa cama, cara, levanta, vamos orar, vamos seguir em frente, vamos caminhar. Porque a mesa só faz sentido se tem companhia. Agora está na guerra, então você já viu a guerra mundial aí, a guerra mundial Z. Você já viu a mesa que o presidente Putin senta? Dá para você pôr uma daquela na sua casa. A mesa tem 6 metros de comprimento. Ele senta num aqui e os visitantes sentam lá na outra ponta. Para mostrar o que? Poder. Que Ele é o absoluto, que Ele é intocável. A mesa de Deus, querido, ela só faz sentido quando ela se estreita. Por isso que Paulo diz: espere um pelos outros. Para que você sinta
Ouça, veja, tenha o toque de quem está do seu lado. Ah, pastor, ninguém me visita, ninguém me olha na igreja, é muita gente. Ah, não consigo ser visto. Eu quero te dizer, Deus te notou do momento em que você saiu da sua casa e chegou aqui. Deus notou o seu coração. A mesa é um lugar de companhia e o desânimo é vencido pela companhia de Deus. Deus mandou um mensageiro. A palavra Emanuel diz: Deus conosco, Deus entre nós. Por isso Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podem faltar a presença dos filhos, podem faltar a presença das pessoas, podem faltar a presença dos seus amigos mais chegados, mas a presença de Deus não vai faltar sobre a sua vida. Enquanto você está participando da ceia, a presença de Deus como um mistério está se manifestando entre nós. A companhia do Espírito Santo, você não deixa ela aqui, ela acompanha você por onde quer que você vá. O Emanuel, oh, aleluia, o Deus conosco está presente. A diferença em companhia com competição. Geralmente onde há muita companhia, há competição, há comparações, julgamentos, mas a mesa é o lugar em que todos estão no mesmo nível. Jesus não olhou para Judas e falou assim: acabou para você, Judas. Ele falou assim: não, você é meu amigo, você é meu irmão. Ele não olhou para João, para Tiago e diminuiu um e levantou o outro. Não, todos estavam de igualdade na mesa, porque todos eram convidados especiais. Todos nós, irmãos, estamos no mesmo nível aqui nessa noite. E sempre. Isso aqui não quer dizer nada. Os nossos títulos são necessários para organizar a obra de Deus, mas nós somos carne e osso igual você. Os que cantam aqui, os que estão no som, os que estão lá fora, os diáconos, presbíteros. Falo isso com todo amor e respeito, porque essa é uma igreja séria. Então, todos nós estamos num nível só de irmãos, hermanados na graça. Então, do seu lado aí tem alguém que você pode contar: ah, pastor, me feriu, me machucou, não tem problema. Tem outro, tem outra. Deus irá colocar companhias ao seu lado para que você siga na sua jornada dessa vida. Samuel chegou na casa de Jessé. Veio todos os filhos de Jessé para serem ungidos como rei. Todos os filhos. Mas tinha um que não estava na lista. Jessé já estava ligando o seu camelo para ir embora. Já estava colocando no GPS. Aí Deus falou com ele: peraí. Tem um lá. Falei: tem um, por que vocês não me avisaram que tinha um? Tem um menor. Está limpando o banheiro, cuidando de ovelha. Mas Deus está falando para você hoje, Jessé: ninguém se assenta à mesa até que o menino chegue aqui, porque Deus já tem separado para ti um rei. Você faz falta na mesa de Deus, amém, querido? Você faz falta na mesa daquele amigo, daquela irmã, daquele familiar, daquele parente. Você faz falta. E Deus não vai se assentar à mesa enquanto você não se assentar. Toda vez que você não vem, querido, é um espaço que fica faltando, porque você não é mais um número. A sua cadeira, o seu espaço é cativo para Deus. Amém? Ninguém vai se assentar à mesa até que o menino chega para ser ungido. Com uma boa companhia, a longa jornada se torna mais leve. A ceia é um memorial que Jesus está presente hoje conosco, amém? Ele morreu, ressuscitou, mas está presente entre nós. Terceiro lugar, para nós finalizarmos. Em primeiro lugar,
A mesa é um remédio para o desânimo. Em segundo lugar, o desânimo é vencido pela companhia de Deus. Em terceiro lugar, o desânimo é vencido pela insistência. Em terceiro lugar, estamos falando sobre uma mesa de Deus no meio do desânimo. Em terceiro lugar, o desânimo é vencido pela insistência. Elias deita embaixo daquela árvore. O anjo o acorda. Ele come o pão, bebe a água e volta a dormir. O anjo dá mais uma chamada e diz: "Você acorda, cara." Ele come pela segunda vez. Se revigora as suas forças. E o anjo diz para ele assim: "Come, Elias, mais um pouco, porque a sua jornada ainda é longa." Sabe que às vezes nós comemos, bebemos, vamos para o culto, alguém vai nos visitar e aquilo nos acende a chama. Você recebe uma resposta positiva de Deus, uma bênção, que tanto você orava e aconteceu. Mas logo a chama se apaga por alguma coisa, alguma questão. Mas o anjo insistiu com Elias. O desânimo é algo que se aloja em nós. Ele precisa ser expurgado pela insistência. Você não vai receber uma injeção de ânimo e: "Nossa, agora eu já virei o Elias. Agora eu estou bem." Não, você vai ter que insistir, querido. É por isso que Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias e siga-me. É uma injeção de ânimo na longanimidade e na insistência de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é longânimo, Ele está falando assim, que é um longo ânimo. É que nós vamos desanimar várias vezes, mas Ele é longânimo. Sabe quando seu pai foi tentar ensinar você a dirigir carro, sua mãe ela só xingar você? Isso é não ter ânimo longo. Mas Deus, Ele é paciente, querido. É o amor paciente de Deus. Jesus falou assim: "Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." É porque o professor Jesus, Ele sabe a nossa natureza. E no decorrer da caminhada do discipulado, nós vamos aprendendo, errando, aprendendo e sendo injetados em ânimo para que a gente possa prosseguir. Quantos estão entendendo nessa noite? Insista mais um pouco. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, do 35 ao 39. "Não deixem, pois, enfraquecer a vossa fé no Senhor. Ela será abundantemente recompensada. É preciso continuar com perseverança. O meu justo viverá pela fé." Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que perseveram até o final. Ele está falando assim para a igreja de Hebreus: não se enfraqueçam. Estimule um ao outro. Está aqui o Jontas, foi meu líder de jovens alguns anos atrás. Não posso falar muito porque entrega a idade dele, né? Mas eu me lembro de um culto de sábado, que lá tinha os cultos de jovem no sábado. E eu estava desanimado, eu não quis ir. Não quis ir ao culto. 10h30. Acho que uns 30 jovens chegaram na frente da casa e fizeram um escândalo ali. Eu achei que tinha morrido alguém. Você que eu morri e não percebi? Eram os jovens da igreja. Aquilo me deu uma injeção de ânimo. E dali a gente já saiu, fomos comer lanche no Pavão. Se você não comeu em Capão Bonito no lanche do Pavão, eu recomendo. Lanche do Pavão. Fomos no Pavão, comemos lanche e dali fomos embora e eu me reanimei. Esse é o papel da igreja. É insistir, amém, querido? Não descarte ninguém. Não deixe ninguém pelo caminho. Insista como o anjo fez com Elias. Levanta, Elias. Mais uma vez, Elias, porque longa é a tua caminhada. A insistência foca no objetivo final e não no sofrimento do momento. Amém? Você vai insistir não porque você é teimoso, é porque você está olhando o final. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o final será coroado com a coroa da vida. E para eu concluir, orar e passar ao pastor,
A Bíblia diz que Elias comeu aquele alimento. Imagina, irmão, você comer uma marmita, que você vai ficar 40 dias sem comer, irmão. Eu queria umas dessas, irmão, para não ter que fazer compra, é muito caro. O óleo, o café é R$35. O gás, R$120, sim ou não? Imagina você comer uma marmita, irmão, que você aguenta até o final de abril. Hein? É bom, não, Rogério? É bom. Elias comeu e bebeu e caminhou mais 40 dias em direção ao monte de Deus. A mesa é o alimento do Senhor que nos tira da zona de desânimo e nos leva a prosseguir em direção ao alvo, renovando-nos para um novo ciclo. A Bíblia diz no versículo que nós lemos, no versículo de número 8, que ele caminha 40 dias em direção ao monte de Deus, ao monte Horebe. Lá, Deus se encontra com ele na caverna. Ele conseguiu permanecer mais 40 dias com aquele alimento. A ceia do Senhor é esse memorial de renovação espiritual que nos sustenta para uma nova etapa e comunhão de fé. Amém, querido? Você não pode ir embora da mesma forma que você entrou nessa noite. Deus vai te renovar para mais uma semana, para mais um mês, talvez 40 dias, não sei. Essa palavra, esse pão e esse sangue vai te sustentar, querido, para mais uma jornada de fé. Amém, querido? Deus está vendo lá na frente, está sustentando a sua igreja. Amém? Fique de pé comigo, por gentileza. Vamos orar. Você crê, querido, que o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite? Se você não é batizado, se você não confessou a sua fé, decida, faça isso, para que você possa também participar dessa mesa maravilhosa. E que você tenha certeza que essa mesa está disponível todos os dias. A presença de Deus, o pão e a água do Espírito está lá na sua casa. Sabe aquela Bíblia que fica 30 dias na mesma folha? Experimente tirar ela de lá e comer uma porção diária. Experimente falar com o Senhor diariamente, na presença de Deus, lá trabalhando, lá vivendo, lá comungando da vida real, mas sabendo que Deus colocou o seu anjo do seu lado para nos guardar, para nos levar adiante. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Não se distraia agora, por favor. Todo momento é importante. Aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração. Deus está colocando hoje o pão e a água para você prosseguir na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela sua santa e bendita palavra. A tua palavra é a nossa atenção maior. Nós voltamos a nossa atenção para ti. Reclinamos o nosso coração em reverência e santo temor. Vamos sair daqui para a vida real lá fora. Para os desafios, para as dores, para as lutas, para os pensamentos que permeiam a nossa vida, as emoções, para as questões não resolvidas. Os desertos está lá fora. Mas nós queremos pedir a Ti, amado Espírito Santo, alimente o nosso coração mais uma vez, para que a gente possa prosseguir nessa longa jornada, e que a gente possa atravessar do outro lado, Senhor, dizendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou desde a fundação do mundo, que nos elegeu pela graça e nos alcançou pela sua misericórdia. Pessoas que entraram aqui desanimadas, ó Pai, com sintomas depressivos, suicidas, de qual for a natureza, que os remédios não estão fazendo efeitos, as terapias. Pai, que a presença poderosa, real, palpável de Jesus preenche esse coração, essa alma e essa mente, Senhor, trazendo a vida de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Que todo espírito de morte, todo espírito de desânimo seja repreendido em nome de Jesus, e que a presença de Deus preencha a nossa casa, preencha o nosso trabalho, o carro que andamos, as ferramentas que usamos, a escola que frequentamos, Senhor.
Ah, Deus, que ao pisarmos naquele local, a presença mística, real de Jesus se mova em direção àquele lugar, e que o mal seja repreendido e vá embora. Por os 7 caminhos ele veio, mas por 7 caminhos ele vai ter que voltar. Por um ele veio, mas por 7 ele vai ter que voltar, conforme diz a sua palavra, Senhor. Renove as forças do cansado nessa noite. Aquele que entrou aqui sem vigor espiritual, que ele receba agora essa cura interior, Pai. Esse apetite de novo pela palavra, pela presença, pelas coisas de Deus. Pai, doenças espirituais que tiram nossa fome, que tiram a nossa sede, que tiram o sentido do temor, da reverência, da comunhão. Nos traz de novo, Senhor, ao equilíbrio da presença de Deus. Nós declaramos que nós não podemos sozinhos, que nós não temos força sozinhos, que nós não somos Elias, Deus. Não chegamos nem um pouco próximo a Ele, mas a Tua palavra diz que Ele foi feito como nós, Senhor, segundo as paixões dessa vida. Então, se houve esperança para Ele, Senhor, nós cremos na viva esperança de Jesus em nós. Toque agora, Pai. Renove agora. E quando cada um aqui participar dessa mesa maravilhosa, ele sinta a presença íntima de Jesus. Não vai ser um pedaço de pão, não vai ser um pouco de vinho, mas vai ser a vida de Deus entrando em nós, representada pela sua glória. Sinta esse toque nessa noite. Sinta essa presença na sua vida agora. Deixa que o Espírito Santo alimente você com pão e água, palavra e o Espírito. A Bíblia diz: o Espírito não sabe onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. O vento não sabe para onde vai e nem de onde vem, mas ele aparece e se move. Então seja agora movido pelas águas e pelo vento de Deus. Deus está soprando agora todas as cinzas. Deus está soprando agora todos os pensamentos maus. Deus está agora soprando desânimo, indo embora e trazendo a vida de Deus sobre a igreja. Nós somos uma igreja triunfante sobre o pecado, triunfante sobre o mundo, triunfante sobre o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tua família foi comprada pelo sangue. Talvez você tenha um sonho do seu filho estar aqui um dia participando da ceia com você. Coma e beba nessa noite, renove a sua esperança nisso. Seu marido, sua esposa, seus netos talvez estão longe. Coma e beba nessa noite dessa esperança, porque eles estarão aqui um dia. Porque a palavra é clara: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não se distancie da presença do Senhor. Receba nessa noite graça sobre graça, esperança. Come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Quantos creem nessa noite? Quantos acreditam? Levante as suas mãos assim. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Agradeça a Deus. Louve-o, exalte-o, bendiga-o. Porque Ele é santo. Ele nos amou primeiro. Ele não tínhamos nada que oferecêssemos a Ele. Ele ofereceu tudo. A vida pela vida. A graça sobre nós. Nós não tínhamos um nome. Não tínhamos perspectiva. Ele nos deu um destino. Ele nos deu um nome escrito no livro da vida. Louvado seja o teu nome. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo de Jesus, só que o corpo dele desapareceu.
desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta pra trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos, pra eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: entra todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. Desculpa. Agradecemos a Deus pelo Ministério Infantil, por essa encenação maravilhosa. Eu já estava todo arrepiado, emocionado, querendo chorar. Depois uma mensagem maravilhosa. Obrigado, pastor Juliano. Ministério Infantil continue com essa beleza. Deus abençoe a Vânia, a Vanessa, né? Todos que ajudam, a Medori e todos os demais. E é lindo, né, ver as crianças que são presentes e também o futuro da nossa igreja, o futuro da sociedade, louvando a Deus. Então arrepia qualquer pai, qualquer mãe, né? Como é bom ver os filhos louvando a Deus desde cedo. Que Deus abençoe. Aliás, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe todos que trabalham para que esse culto possa acontecer. Nós agradecemos, o pastor Juliano fez menção, né, sobre essa mesa linda, e olha o toque, gente, nada muito carregado, tudo no equilíbrio, né, uma cascatinha também, primeira vez, estou vendo a cascata, tá maravilhoso, dá vontade de tomar esse suco aí, ó, parece que está gostoso. Então, é maravilhoso, né, os detalhes
do tecido roxo, que nós já estamos caminhando também para a Páscoa. Estamos, né, nesse momento refletindo, logo nós vamos refletir o sacrifício de Cristo, né, a morte de Cristo, mas também depois a ressurreição de Cristo. Então que Deus abençoe a ação social e diaconia, né, as irmãs Vanessa e a Vânia, a Cidinha, a Claudete, que prepararam essa mesa maravilhosa, o pessoal do som, né, pastor Jonatas, o Ministério do Louvor, né, o pastor Jonatas deu abertura no culto. Nós agradecemos a Deus, agradecemos porque são vidas dispostas. Hoje o ensaio do louvor foi até quantas? 1h da tarde quase, né? Então a gente vê que as pessoas deixam família, às vezes trabalham no meio da semana para dedicar a Deus, e nós somos gratos por essas vidas voluntárias. E nesse momento nós vamos, depois de tudo que aconteceu aqui, esse banquete, né? Jesus nos convida a sentar com Ele, Jesus nos convida a ter comunhão com Ele. Nós vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 6, do verso 31 a 35. A igreja em pé, por favor. E eu quero convidar os presbíteras que irão nos auxiliar aqui. Já pode estar vindo à frente. Vamos ler todo mundo juntos esses versículos, do 31 até o 35. Diz assim, vamos lá, toda a igreja? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Diante desta palavra, aqui está, de forma simbólica, o pão da vida, o sangue derramado na cruz do Calvário, o corpo de Cristo representando esses pães que aqui estão. Mas o que não é simbólico é a presença. Cristo está presente. Aleluia. Porque Ele ressuscitou, como nós acabamos de ver diante dessa encenação. E que através dessa comunhão, como foi pregado, esse banquete, essa mesa, que esteve exposta ao profeta Elias, também Jesus nos convida a sentar. Esse mesmo pão e a mesma água que Elias comeu e bebeu, também está aqui o nosso Senhor Jesus. E Ele vai fazer você caminhar não apenas por 40 dias, mas por toda a eternidade. Aleluia. Vem cá os presbíteros, vamos consagrar a ceia do Senhor. Nesse momento estaremos consagrando. Quero pedir para o presbítero Tiago. O presbítero Tiago veio aqui, vem cá, presbítero Tiago. Faça essa oração por nós. Consagrando a nossa vida, os elementos da ceia também. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Graças te damos, Pai, por esse culto maravilhoso. Por esse culto que, Alberto. como disse o pastor Juliano, Jesus. a mesa está posta, que mesa linda. Aleluia. Porque o nosso Deus maravilhoso nos ama de graça. É de graça essa mesa. É verdade, Pai. Aonde ninguém é maior um do que o outro. Aonde somos colocados ao pé da cruz, ao pé de Jesus. Um amor que nos constrange. O maior amor do mundo. E essa mesa já está consagrada. Está consagrada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém. Está consagrado pelo sangue de Jesus. Aleluias. Está consagrado pelo corpo moído, pelo sacrifício. Está consagrado porque somos escolhidos. Porque somos escolhidos de graça. O que é um amor de graça?
Quando alguém chega para você e fala, eu te amo de graça. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi isso que o nosso Pai Celestial fez por nós. Amém, Jesus. Por isso te entregamos e te louvamos. Sim, e te meu adoramos. Pai. E dizemos, louvado seja Deus. Deus seja louvado por esse culto maravilhoso. Aleluia. Deus seja louvado pela presença do Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado Amém, Jesus. por todo sempre. Aleluia. Todos dizem amém. 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 Obrigado, presbítero. Deus abençoe. Aqueles que irão participar da ceia, por favor, continue em pé. Quem não vai participar, pode sentar. E você que veio de uma igreja evangélica, você que está em plena comunhão com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua igreja, convido você a participar conosco desse momento. Nós teremos o kit, vamos entregar o kit para quem está nos visitando. O pão está aqui dentro. Você pode destacar, né? Você pode abrir apenas a parte de cima, colocar na sua mão e depois é só abrir o lacre, tá? Mas vamos fazer isso todo mundo juntos. Esse primeiro momento você segura o kit na sua mão, espera todos pegarem. Depois que eu repetir as palavras do nosso Senhor Jesus, aí nós vamos comer e beber todos juntos. Enquanto os presbíteras estarão distribuindo, nós estaremos louvando a Deus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilde baixou. E a cruz para mim, atrativo servir, porque nela Jesus me salvou. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Se alguém foi omitido na distribuição do cálice e do pão, pode erguer umas das mãos. Todos pegaram. Se alguém foi omitido, estaremos levando para você. Não?
O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, com todos os seus discípulos à mesa, até Judas. E Ele partiu, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós. Comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E toda vez que comer o pão e beber o cálice, que nós possamos continuar proclamando, anunciando a sua morte até que Ele venha. Mas também é para a remissão dos nossos pecados. Que esse alimento possa sustentar e fortalecer a fé de todos. Que possamos comer e beber juntos. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa comunhão, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Lenice, você ora por nós. O Senhor ressuscitou. Cristo vive. Aleluia. Aleluia. Essa foi a mensagem que trouxe alegria àqueles servos do passado. Amém, Jesus. E é esta mensagem que nos revigora, Senhor, quando estamos em volta dessa mesa. Amém, Jesus. Mesa que nos é dada de graça. Aleluia. Nada merecíamos, Senhor, e fomos amados de uma forma tão especial. Obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor. A morte foi vencida. Sim, Senhor Jesus. A morte foi tragada, Jesus, pelo teu sangue, pelo teu sacrifício. Amém. E a tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te presta louvores, ó Deus. Amém, Jesus. Te engrandece. Santo, 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 como foi. Aleluia, Pai. Digno, digno de louvor e de adoração, Senhor. Amém, Jesus. Recebe, Senhor Deus. Recebe toda a adoração do teu povo. E aqui estamos nós. Sim, Senhor. Estaremos nós em volta desta mesa. É verdade, Pai. Até que Cristo venha. Aleluia. Até que Cristo venha buscar a sua Glória noiva. a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos cantar mais um pedacinho desse hino. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Cante e louve ao Senhor. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-lhe o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, o seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para mim me buscar, sua glória
Queridos, nós vamos colocar uma vírgula nesse culto, mas que esse culto maravilhoso continue na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, que todos tenham uma semana abençoada e esperamos você na terça-feira às 9 da manhã na reunião de oração, na quarta às 19 horas, sábado às 19 horas. Deus abençoe, você que nos visita, Deus abençoe muito a vida de vocês. Que a graça de Cristo esteja com todos, que a cura de Cristo, assim como foi pregado, seja em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. E todos estão convidados a chegar lá no salão social. Hoje a irmã Jéssica, o irmão Luiz estão responsáveis. A irmã Jéssica fez uns bolos gostosos, né? Então tem bolo hoje, tem sustância. E o Luiz falou, avisa lá, pastor, que tem bolo, né? Eles fizeram com muito carinho. Então todos estão convidados a seguir até o salão social, e para que nós também possamos ter um momento de comunhão uns com os outros. Pai, obrigado por esse culto. Senhor, nos guarda de volta para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, Pai. Colocamos também os nossos enfermos nas Tuas mãos, pessoas que gostariam de estar na Tua casa, mas estão impossibilitados fisicamente, que a Tua graça alcance a nossa irmã Esther Molinari, a família que está cuidando dela também, que a Tua graça alcance a nossa irmã Alice, que estivemos com ela hoje à tarde, também a Nilza, o seu Antônio, que estão cuidando dela, a Andréia. Também, Pai, alcance a nossa irmã Helena, toda a família. E os demais, Senhor, que eu não me lembro aqui, mas que gostariam de estar aqui e talvez não puderam. Que a Tua graça possa repousar também sobre todos eles, Pai. Que assim seja, Senhor. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus os acompanhe, que o amor de Deus os envolva sempre, e que o Espírito Santo os guarde, e que vocês possam ir e crescer na graça, na fé e no amor de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Se eu sei